Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela, trabalho como social media aqui no Instituto Paulo da Cos. E eu estou com a Leandra Pereira, que é analista de diversidade e inclusão aqui no Instituto. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito especial falando sobre o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Leandra, para começar, nós sabemos que a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho é uma barreira. Como você enxerga essa inclusão relacionada ao mercado de trabalho aqui no Brasil? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que, cientificamente, isso já foi inclusive mostrado pela ONU em 2012, é que a pessoa com deficiência inserida no mercado de trabalho, ela ocupa cargos operacionais e ela também ocupa um espaço de falta de desenvolvimento, porque existe um entendimento de que as pessoas com deficiência, elas não são capazes o suficiente de desenvolver determinadas habilidades dentro daquele trabalho específico. E isso causa um constrangimento para líderes e também liderados, pares ou pessoas de outras equipes em realmente enfrentar e acolher esse processo e as necessidades específicas da pessoa com deficiência. Então, é interessante também a gente entender que, atrelado a esse nível de setores operacionais que são encarregados para a pessoa com deficiência, a gente também tem uma baixa de salários, né? Se a gente parar para observar as empresas e ver as receitas das empresas, a gente consegue observar, em alguns casos, que pessoas com deficiência recebem muito menos do que outras pessoas. Então, no Brasil, a gente enfrenta uma grande barreira, além de contratar mesmo a pessoa com deficiência e qualificá-la, e não só qualificar a pessoa com deficiência, mas também qualificar as equipes que estão dispostas ali naquele ambiente de trabalho que ela vai estar no seu dia a dia, né? Então, eu acho que é interessante a gente olhar para esse lado da qualificação, mas eu acho que também muitas empresas compreendem que elas não querem cumprir de fato a lei de cotas. E muitas empresas cumprem a lei de cotas apenas com o mínimo para poder não ter problemas com impostos de renda ou algum tipo de receita federal, da Receita Federal. Mas outras empresas preferem muitas vezes pagar impostos e pagar juros e multas por não contratarem pessoas com deficiência, porque de fato elas não veem a inclusão como capital estratégico, como valor estratégico, e preferem de fato arcar com isso. E isso é a exclusão escancarada dentro do processo de contratação de pessoas com deficiência. Leandro, aproveitando que você comentou que pessoas com deficiência costumam estar em cargos operacionais, por que isso acontece? Por que pessoas com deficiência não costumam estar em cargos de liderança? E o que pode ser feito e qual a importância das pessoas com deficiência estarem em cargos de liderança e não somente em cargos operacionais? Eu acho que isso aí a gente vai para um caminho diferente, assim. Eu acho que deveríamos começar a entender a relação entre a educação mesmo do Brasil, né? Quando a gente para observar os níveis de educação entre pessoas típicas e pessoas atípicas, a gente vê uma grande diferença, né? O ensino inclusivo no Brasil, ele ainda está, de certa forma, engateando. Não é que não exista escolas de educação especial, como são chamadas. Mas o que acontece? Existe uma falta de treinamento de professores, uma falta de qualificação que o próprio Estado ou as escolas também privadas não têm para poder receber, acolher e tratar de uma certa forma aquelas necessidades específicas como, de fato, um potencial para aquela pessoa se desenvolver cognitivamente e ter uma jornada acadêmica. E aí, quando a gente para pensar, isso é muito atrelado também no mercado de trabalho, porque muitas vezes empresas tendem a contratar pessoas com deficiência leve. Por que tendem a contratar pessoas com deficiência leve? Porque elas estão dispostas num processo em que não precisa se fazer adaptações muito robustas naquele ambiente de trabalho, e isso gera muito menos custo para a empresa. Então, por que eu vou contratar uma pessoa com deficiência, talvez intelectual, que tenha determinados impedimentos e necessidades específicas que a gente precisa, de fato, mudar todo o ecossistema da empresa? Então, é muito mais fácil. E aí, quando a gente para pensar também que pessoas com deficiência leve acabam conseguindo alcançar alguns níveis de qualificação educacional mais avançados, né? Então, a gente para pensar essa questão. E isso é muito perigoso, né? Então, o que a gente precisa fazer para estimular
essa diferença entre contratação de pessoas típicas e pessoas atípicas e para potencializar o desenvolvimento dessas pessoas na sua carreira mesmo, né? Eu acho que primeiro começa por aí, dentro das escolas, do treinamento específico desses professores, da adaptação completa das metodologias pedagógicas que a gente deve fazer e também de todo esse processo de acolhimento em que os estudantes consigam também, de certa forma, entender o potencial da inclusão e como que eles também podem acolher esses estudantes atípicos que vão estar ali no dia a dia com eles, caso a gente esteja falando de uma escola pública ou uma escola privada que não é especializada, por exemplo, no atendimento de pessoas com deficiência ou pessoas com algum tipo de transtorno. Quando a gente para pensar na escola inclusiva, é muito mais pensando nesse olhar de realmente desenvolvimento de treinamentos, qualificação e reciclar todo esse processo de qualificação desses professores. E isso a gente vai conseguir trazer um senso de desenvolvimento acadêmico para essas pessoas, muito mais para além das leis de cotas, que é uma vitória muito importante para que essas pessoas possam, por exemplo, ocupar espaços como universidades públicas, universidades privadas, para se desenvolver nos níveis maiores de graduação ou pós-graduação. E aí a gente entra também no processo do que as empresas poderiam fazer, né? Que além desse entendimento de que a gente precisa melhorar o nível de ensino no Brasil e criar políticas públicas eficazes para isso, tem também o passo, basicamente, de empresas também criarem treinamentos, movimentos de sensibilidade, de sensibilização, na verdade, para poder chegar no ponto certo de que nós devemos tratar as barreiras atitudinais, ou seja, que é a mentalidade ali do público que a gente está falando. Então, começando por isso, a gente consegue entender quais são os próximos passos, né? Que é adaptar os processos seletivos, fazer um processo de carreira para aquela pessoa que está sendo contratada, para que, de fato, ela consiga se desenvolver na empresa, qualificar essas pessoas constantemente, oferecer cursos para essas pessoas, mas também oferecer cursos para as pessoas típicas e oferecer, de fato, inclusão, para que elas estejam interligadas nos seus projetos, né? E eu acho que uma coisa também que as empresas podem fazer, para além de criar grupos de afinidade, por exemplo, é de fato incluir a pessoa com deficiência na criação de todos os processos, políticas, ações e projetos que vão versar sobre a inclusão ou qualquer outro tipo de coisa dentro da empresa. Eu acho que é trazer para perto a pessoa com deficiência, fazer com que ela demonstre suas necessidades específicas, porque nada mais importante do que ela para dizer o que é específico e interessante para a vivência dela de sociedade, e trazer os líderes junto para poder, de fato, entenderem que isso é um potencial de inovação, de retenção de talentos, de engajamento das equipes. Uhum. Leandra, agora falando especificamente sobre o ambiente de trabalho. O que é ter um ambiente de trabalho acessível? Ele vai muito além de rampas e banheiros acessíveis, né? O que as empresas... como que as empresas constroem um ambiente de trabalho acessível? Eu acho interessante o que você falou, porque quando a gente fala de acessibilidade, né, e de acessibilizar os ambientes, a primeira coisa que vem em mente é, de fato, as rampas ou banheiros acessíveis. E sim, de fato, é muito mais além do que isso, né? Eu acho que meio que já responde um pouco a pergunta, mas eu acho que a gente pode ir um pouco mais a fundo, né? Que é entender que eu acho que a base de todo o processo de acessibilidade e assim... Todo esse entendimento de barreiras e de acessibilidade foi criado e cunhado por um pesquisador de educação chamado Romeu Sassai, que basicamente ele trouxe todo o entendimento e que esse entendimento foi até parar no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, quando a gente fala de acessibilidade, acho que a primeira coisa que deveríamos pensar, até que eu falei anteriormente, é a barreira atitudinal, né? Eu acho que a barreira atitudinal ela é a base de todo o processo de acessibilização, né, a acessibilidade atitudinal dentro de ambientes de trabalho. O que é isso? É quando eu falo da gente modificar, de certa forma, o pensamento das pessoas que estão trabalhando naquele local. E por que realmente mudar esse entendimento dos colaboradores no ambiente de trabalho? Eu acho que a ideia vem muito pela questão do capacitismo, né, que é o fato da gente achar que as pessoas com deficiência são incapazes, não têm habilidade suficiente ou são, de certa forma, pessoas inferiores, anormais, e a gente sempre vê um processo de tentar corrigir essas deficiências e essas necessidades específicas das pessoas. Então, eu acho que o primeiro ponto é começar com a sensibilização. Eu até mencionei um pouco isso no outro vídeo, mas é interessante a gente saber que
é importante criar mecanismos de treinamentos para as equipes. Quando a gente cria mecanismos de treinamento, a gente abre a mente e a gente aguça no clima organizacional da empresa um sentimento de respeito e de equidade. Quando a gente trabalha em inclusão, de fato, a gente consegue atingir diversidade e, posteriormente, a gente consegue atingir a equidade do sistema. Então, através dessa mudança de pensamento, a gente consegue trabalhar outros níveis de acessibilidade, que é a questão, por exemplo, comunicacional. Oferecer diretamente o intérprete de Libras que fique o dia inteiro. Pela legislação, intérpretes de Libras não podem ficar 8 horas de trabalho, as 8 horas corridas de trabalho, mas a gente pode oferecer 2 intérpretes de Libras para que eles fiquem em turnos diferentes e acompanhem, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência auditiva. A gente pode também oferecer materiais e qualquer tipo de informação que esteja impressa ou digitalizada na empresa com a comunicação aumentativa e alternativa, tanto para pessoas com deficiência auditiva, mas também para pessoas com deficiência intelectual. A gente pode entender também os modelos de fontes dos textos para que pessoas com deficiência intelectual consigam ler, de certa forma, sem ter algum processo de impedimento da leitura, né? A gente pode também trabalhar com tecnologias assistivas, que são processos que auxiliam o trabalho, a vida, a parte educacional e o desenvolvimento da pessoa com deficiência na sociedade, né? A gente pode trazer alguns mecanismos, como, por exemplo, computadores com telas maiores para pessoa que tem baixa visão. E quando eu falo tela maior, eu não estou falando de fato um desktop, mas normal. Eu estou falando realmente de um desktop ampliado. A gente pode oferecer canais de comunicação virtual também, que possa traduzir a Libras para o português. Isso pode ser, inclusive, direcionado, por exemplo, a reuniões do Teams, ou no Google Meets, ou qualquer coisa possível que tivesse na internet, para poder acessibilizar e essa pessoa com deficiência auditiva possa entender o que está rolando na reunião, por exemplo. A gente pode trazer mesas que podem ser ajustadas conforme a altura ou necessidade de uma pessoa que utiliza cadeira de rodas. A gente pode também pensar no processo de produzir materiais em braille também, ou em alguns momentos da empresa que tenham algumas salas sensoriais para autorregulação emocional de pessoas com transtornos, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Então, são coisas que podem ser feitas e ampliadas assim, no ambiente de trabalho. A gente também, além da parte arquitetônica, que deve ser modificada, né, a gente tem que pensar também nas questões de acessibilidade, por exemplo, programática, né? Todos os programas utilizados na empresa, eles têm que ser acessibilizados, né? Todas as políticas, os processos, as ações e os projetos têm que ser acessibilizados e que tem que envolver um nível e um sentido de inclusão dentro desse processo e tem que ser incluído e pensado por pessoas com deficiência. Eu acho que tem que começar por aí. As empresas poderiam contratar, talvez, assessorias específicas de pessoas com deficiência que trabalham nesse ramo para poder realmente entender o que, de fato, pode ser acessibilizado ou não, né? Então, todos os instrumentos, maquinários, todos os processos também devem ser atualizados de acordo com, por exemplo, pessoas que não têm algum membro inferior, superior, então dentro de fábricas ou até mesmo dentro de empresas, de escritórios. Então, acho que é por aí que a gente pode começar. Leandra, aproveitando, eu queria entender com você como que as empresas, na prática, podem garantir um processo seletivo justo para as pessoas com deficiência. A gente sabe que muitas vezes pessoas que têm talvez alguma deficiência que não seja física, enfim, as empresas acabam preferindo, né, contratar essas pessoas, enfim, eu dei apenas um exemplo. Mas como que esses processos seletivos podem ser justos? Essa pergunta é bem interessante, ela é bem provocativa, porque traz a gente para um modo de reflexão de como que os processos seletivos de onboarding e até mesmo também o offboarding, né, de colaboradores, ele é, de certa forma, direcionado dentro das organizações. Eu acho que o primeiro ponto é não criar obstáculos de quais deficiências e quais tipos de deficiência a gente vai estar contratando. Sim. Porque se é para ser realmente inclusivo e se projetar no mercado de uma maneira inovadora e que pensa na inclusão
Não só pelo benefício daquelas pessoas estarem ali em um ambiente que de fato é inclusivo, mas também para benefícios de contas mesmo, né, financeiro. Eu acho que a gente precisa primeiro pensar nisso. Então, a gente vai contratar, a gente vai abrir um processo seletivo para todos os tipos de deficiência. E bancar isso. Em seguida, eu acho interessante também criar mecanismos de como que a gente vai divulgar as vagas para, por exemplo, para que cada tipo de deficiência, cada tipo de pessoa que tem sua necessidade específica consiga alcançar o que está ali escrito naquela descrição da vaga, né? Então, por exemplo, como que a gente vai divulgar essa vaga caso a pessoa tenha uma deficiência auditiva? Como que a gente vai divulgar essa vaga caso a pessoa tenha uma deficiência visual, intelectual? Física, obviamente, a gente está trabalhando em outros processos, mas pelo menos essas deficiências sensoriais e intelectuais, é interessante a gente perceber como que a gente vai divulgar esse tipo de coisa. Segundo, terceiro, eu acho interessante que a empresa seja muito honesta e tenha o entendimento, primeiro, não só das particularidades que daquela pessoa em termos de necessidades específicas, e inclusive eles podem fazer isso em questionários ou perguntas ali dentro do modo de contratação ou dentro do modo de aplicação de vagas, mas compreender quais são também as necessidades clínicas dos colaboradores. Porque algumas pessoas com deficiência precisam de um tratamento contínuo e precisam, às vezes, se ausentar do mercado de trabalho, daquele dia de trabalho, para poder ir fazer algum tipo de tratamento. Então, é interessante entender se aquele trabalho vai ser flexível a isso ou não, né? E eu acho que, a partir daí, é criar dentro também do departamento de comunicação um entendimento de employer branding que seja inclusivo. Não só para o ato de fazer a vaga chegar até pessoas com deficiência, mas também como que essa vaga vai ser direcionada no decorrer do tempo para a pessoa com deficiência estar ali dentro da comunidade, né, de mercado de trabalho daquela empresa. Para a pessoa com deficiência estar ali naquele sistema, né, de trabalho. E aí trabalhar com um grupo de gente de gestão ou de recursos humanos também, voltando no que a gente já falou, nos treinamentos, no onboarding que seja de fato realmente aberto ao entendimento dessas necessidades específicas, compreender essas necessidades específicas sem julgamento, compreender as vulnerabilidades do colaborador sem julgamento, para que ele não tenha medo de se expressar, para que ele não tenha receio de ser quem ele é, dar oportunidade para aquele colaborador, quando sair iniciando sua carreira dentro da empresa, através desse processo seletivo, de errar, mas também que ele possa criar mecanismos de solucionar esses erros e dar a oportunidade dessa pessoa ter independência, né? Não ficar de fato em cima da pessoa a todo momento sem deixá-la fazer basicamente nada, né? Até mesmo nos treinamentos de processos seletivos a gente pode criar situações ou dinâmicas que possam fortalecer esse tipo de questões no entendimento e apresentar de fato para a pessoa com deficiência, logo ali que a vaga é criada, já pensando também no processo de carreira daquela pessoa que vai ser contratada. Que muito do que acontece é a contratação, às vezes aquela pessoa fica no período de experiência e aí acaba sendo demitida logo depois, porque através de uma falta de entendimento daqueles colaboradores que a contrataram, julgam essa pessoa como improdutiva, porque ela não atinge os níveis esperados para estar ali. Mas por que será que ela não atinge os níveis esperados para estar ali? Né? Será que foi um viés inconsciente da gente pensar que ela não é capaz? Então é também pensar nesse processo de carreira mesmo, né? De dar oportunidade para aquela pessoa crescer dentro da empresa, ocupar cargos de lideranças, como a gente estava falando anteriormente, e pensar nesses processos. Eu acho também outra coisa interessante dentro das entrevistas, trazer acessibilidade, né? Se for uma pessoa com deficiência auditiva, vai ter um intérprete de Libras na entrevista. Essa entrevista vai ser online, vai ser presencial. A gente vai ter esse suporte de tecnologia assistiva que faz essa tradução para que essa pessoa consiga se comunicar. Se uma pessoa for cega, precisar ver algum paper, algum slide que está ali na divulgação da vaga, como que ela vai enxergar aquele processo e tudo que está sendo escrito ali, descrito ali,
né? Eu acho a mesma coisa também para a pessoa com deficiência intelectual. Talvez nesse momento seja interessante trazer os psicólogos das empresas para esse processo ativo, para eles saírem mais desse entendimento corporativo e entrar de fato no entendimento ali subjetivo da pessoa, da psique humana. E trabalhar também já nesse processo de onboarding, né, nesse processo seletivo também, a mecanismos de saúde mental, né, de valorização daquela pessoa, e de que ela tá segura de ser quem ela é.